Hoje nós temos aqui levar esperança, que é o tema de hoje, está em Sofonias 3, de 12 a 17, Sim. que fala assim: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou a sentença que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-se-ão no teu amor, regozijar-se em ti com júbilo. Não obstante a situação desesperadora que tinham de julgar os profetas do Antigo Testamento, quase sempre concluíam seus escritos com palavra de esperança. Sofonias até oferece um plano para o arrependimento e convida o povo para caminhar por ele. Ele navega o caminho de volta para Deus, resumindo da seguinte maneira. Antes de nós concluirmos isso aqui, porque é muito interessante, a questão, então eu vou passar para o pastor Rogerinho aqui, que vai levar um pouco de esperança para você, amém? Amém. E a palavra de Deus diz com muita clareza para nós que enquanto houver fôlego ainda há esperança, não é? Então, se nós estamos respirando, é porque há esperança para nós. Ainda que o fôlego venha a faltar, a nossa esperança não está apenas naquilo que nós vemos e nem naquilo que nós podemos alcançar, não é, com os nossos olhos ou com as nossas mãos, mas nós temos uma promessa que vai muito além destas. O apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Então, palavras de esperança é o que realmente não falta. E é muito interessante porque o Senhor, nesse texto todo que nós lemos, e que o Guerra, na realidade, leu para nós, fala exatamente dessa esperança que vai haver, ou que deve haver, na mente do povo em relação aos dias que virão. Uma palavra de regozijo, de rejubilo, não é? E uma palavra de alegria. Então, haverá sim um tempo em que o Senhor estará no meio do seu povo. Haverá um tempo onde haverá paz e haverá também uma plenitude do Senhor entre nós. Isso não quer dizer que nessa nossa caminhada nós não passemos por lutas, por tribulações e que nós também não venhamos enfrentar dificuldades e adversidades. Isso é o processo de Deus nos conduzindo para algo melhor. E é muito interessante, Guerra, principalmente quando nós olhamos, como você disse, nos profetas que a gente chama de profetas menores, não porque a mensagem deles seja uma mensagem menos relevante, é porque o livro que eles escreveram, são livros pequenos em relação a outros chamados de profetas maiores. Então, mas quando nós olhamos a mensagem dos profetas menores, nós temos essa visão com muito mais clareza. Com certeza. Porque são livros menores e nós podemos dividir esses livros normalmente de uma maneira muito mais imediata na nossa leitura. Então são livros de 1, 2, 3, 4 capítulos, e você vai ver que realmente o Deus que julga
é um Deus que não esquece da sua graça, é um Deus que não esquece da sua misericórdia e é um Deus que não esquece dos seus planos e propósitos. E é muito interessante, ainda ontem eu estava dando aula lá na clínica, na escola de restauração, e o quanto o propósito de Deus é algo que realmente precisa estar sempre ser trazido à nossa lembrança e à nossa memória. Porque quando nós entendemos o propósito de Deus, o próprio entendimento do propósito gera em nós esta esperança. Por quê? Porque os seus planos não serão frustrados, os seus propósitos vão se estabelecer e vão se cumprir. E qual é o propósito principal de Deus para a vida do homem? É fazer com que o homem seja como ele planejou desde o princípio, a imagem e a semelhança dele, filho dele, cheios da glória dele, e manifeste essa glória em toda a terra, não é? Sendo o condutor dessa glória e enchendo a terra de filhos e que tenham essa glória. Então, quando nós paramos para pensar que esse propósito é o propósito eterno, é um propósito muito maior, a gente olha as circunstâncias como a gente está vivendo hoje, vira e fala, meu Deus, como isso será possível? Ora, como isso vai acontecer? Eu não tenho os detalhes além daquilo que já está escrito na palavra de Deus. Mas uma coisa eu sei, vai acontecer. Não é? Porque esse é o plano original de Deus para a vida do homem. Deus, quando terminou de criar o homem e terminou de criar o ser que era a sua imagem e sua semelhança, ele o abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Encher a terra de quê? De seres à imagem e semelhança dele. E essa imagem e semelhança dele nós podemos ter de novo em Cristo Jesus. Então, há sim uma palavra de esperança, há uma palavra de alegria, há uma palavra de júbilo, há uma palavra de regozijo, há uma palavra de fé, né? Porque Deus não desistiu dos seus planos e dos seus propósitos. Amém. É isso mesmo, não desistiu mesmo. Nós temos aqui a nossa irmã sempre presente aqui na nossa programação, né? A irmã Célia, lá de Currais Novos. Não é? Ela disse, olha, por favor, quero deixar só agradecimento a Deus por mais um dia e estar ligado em vocês, e nós também com você, né? E oração pelos familiares, a saúde de todos, e a vocês um grande abraço. E até amanhã, se o Senhor nos permitir. Amém. Amém. Assim queremos também, né? Se o Senhor permitir, estaremos aqui mais uma vez. Bom dia, pastores amados. Gostaria de saber aqui, só perdão aqui. Eu perdi aqui, desculpa. Bom dia. Deus abençoe vocês cada vez mais. Gostaria de pedir oração para enfermidades e a vida espiritual, não é? Não divulgue o nome, está aqui as pessoas, nós vamos orar, agradecido pela atenção, Deus seja louvado. O DDD 21, Rio de Janeiro, então não revelamos o nome, mas da cidade, né? Boa tarde, Deus abençoe vocês. Fui direcionada para a coordenação da Igreja do Senhor, pois os filhos da minha liderança são uma bênção. E quando reprimo eles, seus líderes não gostam e não reprimem. Correm a igreja toda e fico entre a cruz e a espada. O que eu devo fazer? Sair ou levar para uma assembleia para poder avaliar sobre isso? DDD 21. A minha orientação é que você não faça nenhum nem outro. Você ore. Né? Ore e coloque a presente diante de Deus, né? Então, porque, sabe, se é algo assim que está além daquilo que a palavra de Deus estabelece como disciplina, como limites, né? Aí é uma coisa.
mas eu vejo que a melhor forma que você pode fazer é, em vez de apresentar para a Assembleia, em vez de apresentar você sair ou se excluir dessa responsabilidade, então apresente diante do trono do Senhor. Fale dessas pessoas ou desses filhos, dessa liderança ao Senhor e peça que o Senhor então vá à frente preparando todas as coisas. Então eu entendo que nenhum e nem outro, sabe, não atropele o processo. Apresente ao Senhor e coloque isso para que Ele então vá à frente preparando todas as coisas, tá certo? Uma outra participação nós temos aqui, a paz, pastores. Gostaria que os pastores orassem pela vida do meu filho. Ele tem uma família, mas arrumou uma amante, ela engravidou, morreu no parto, mas eu dei muito conselho tanto para ela quanto para o meu filho. Agora meu filho não fala comigo, acha que ela morreu porque a culpa é minha. Eu ando muito triste com isso. Fiquei triste com a morte dela porque teve complicações no parto. O neném está bem, peço que ore por ele. O nome dele é Rafael, um nome bem apropriado, né? Nasceu com 7 meses. Que Deus venha trabalhar no coração do meu filho para que ele volte a falar comigo. É muito triste, eu amo demais os meus filhos, né? Eu quero também agradecer a Deus porque eu fiz um voto com o Senhor através de um pedido de oração pela internet, recebi um milagre, consegui vender um depósito, não sei o que, não deu para entender. Deus é fiel. E é a Helena de Teresópolis, né, ela é membro da Igreja da Lagoinha, daqui, né, está sendo uma bênção lá a Lagoinha. Glória a Deus por isso, né? Nós vamos orar assim, por essa situação aí. Okay. Rogério, nós temos aqui, ele navega o caminho de volta para Deus, resumindo da seguinte maneira: espere que Deus remova a população soberba. Então lá em Sofonias 3, 8 e 11 fala assim: esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. E aí, como é que fica isso aí? Guerra, o primeiro caminho, né, é realmente tirar aquilo que contamina o povo. Sim. Né? E é muito interessante porque em muitos momentos Deus deixa e ele diz isso de uma maneira muito clara, né? O joio no meio do trigo. Sim. Mas o joio fica no meio do trigo até o momento apropriado, onde ele vai poder arrancar o joio, sim, sem danificar o trigo. Com certeza. Não é? Muitas vezes, e isso é bom a gente entender, né? Porque muitas vezes a gente fica querendo que Deus haja e que Deus haja de forma imediata. E a gente costuma até mesmo dizer: será que Deus ainda não enxergou isso? Claro que Deus enxergou, não é? Mas Deus vai fazer aquilo que precisa ser feito no melhor momento. E é Ele que sabe qual é o melhor momento. Até mesmo porque Deus não se cansa de dar oportunidades, né, para o arrependimento. Mas nesse caso, quando há soberba, né, e Deus já deu as oportunidades e os soberbos continuam sendo, né, agindo dessa maneira, então Deus, ele realmente arranca do meio do povo. E essa é uma das primeiras coisas que Deus vai fazer. É muito interessante quando a gente para pensar em algumas situações que muitas vezes nós não entendemos como é que Deus está removendo determinadas pessoas de determinados lugares. É interessante quando a gente observa que em alguns momentos Deus retira o soberbo do meio do povo, mas em outros momentos ele pode tirar o seu povo de perto dos soberbos, não é? Com certeza. Então às vezes você vira e pensa assim: mas por que Deus me tirou dali?
De repente, Deus te tirou dali para te dar um grande livramento, para você não se contaminar, não é? Ou então para que quando o juízo de Deus viesse, não venha sobre você também. Então, Deus age e Ele age movimentando as pessoas. A gente tem falado isso com muita frequência aqui, não é? Que Deus, Ele está no domínio de todas as coisas, né? O homem tem o direito de escolha? Sim, mas isso não faz de Deus um mero espectador, né? Deus não é esse mero espectador. Ele é um ser que está agindo e agindo o tempo todo. Em muitos momentos, ele deixa as coisas irem na medida da dureza do coração do próprio homem. Mas isso não quer dizer que ele não está vendo, não quer dizer que ele não vai agir e nem quer dizer que aquilo não está colaborando para o propósito dele. Como eu já falei, Deus não desiste dos seus propósitos. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.